Olá para você, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos agora para mais uma reação em relação aos influencers adventistas. E nesse vídeo eles tratam sobre o selo de Deus e a marca da besta. E querem provar por A mais B que o selo de Deus é o sábado e a marca da besta é o domingo. Eu queria deixar claro que a minha abordagem não vai ser contra a obrigatoriedade do sábado, contra a guarda do sábado. Então você é adventista que está ouvindo, olha mais um vídeo atacando o sábado. Nós não vamos entrar no mérito sobre a guarda do sábado. E nós vamos tratar especificamente nesse vídeo sobre se o sábado é o selo de Deus e o domingo é a marca da besta, ok? O grande problema da teologia adventista é não saber a hora de parar na sua argumentação. Porque veja, a Igreja Adventista, a teologia adventista, tem um excelente ponto a respeito da guarda do sábado. Tá lá no mandamento, o quarto mandamento, tem um excelente ponto, uma excelente argumentação. Olha, a guarda do domingo é um erro e a guarda do sábado é um acerto. Não tem problema a teologia adventista fazer essa abordagem. O problema é não parar por aí. A igreja adventista é exclusivista e se vê supostamente guardando um mandamento que os outros não guardam, transformam este mandamento agora no selo de Deus, na marca de Deus sobre um povo escolhido, sobre um povo remanescente, e aqueles que adoram a besta, eles vão receber a marca da besta que é o domingo. Então nós vamos aqui fazer essa reação e vamos, afinal, demonstrar mais um erro, mais uma falácia, mais um devaneio da teologia adventista. Segundo bloco, o tema é o seguinte: o selo de Deus. Amigos, o sábado é o selo de Deus, mas o Espírito Santo já não é esse selo? E depois eu queria que o pastor Adriano, na sequência aí, eu sei que ele preparou um material interessante, bem resumido, mas ao ponto. Se o sábado é o selo de Deus, o que acontece se um muçulmano, um budista ou um hinduísta aceitar guardar o sábado e permanecer com a sua fé? Ele vai ser selado? Olha que questões interessantes nós teremos aqui nesse bloco. Fique com a gente e eu deixo de novo aqui os microfones abertos para os amigos. Então perceba, a discussão, o debate entre aspas, já parte da premissa que o sábado é o selo de Deus, descrito em Apocalipse 7. É o selo de Deus e o Espírito Santo. Vamos lá. Eu acredito que assim as pessoas às vezes confundem, né? Porque uma visão do sábado, de fato, a gente tem que fazer uma meia-culpa em certo sentido, porque algumas vezes nós acentuamos tanto que o sábado é o selo de Deus que nos esquecemos que o sábado é a expressão externa, né, da fidelidade e da existência do selo interno do Espírito Santo. Aqui começa a linha demarcatória da argumentação adventista. Porque como a gente falou nos nossos outros vídeos, a teologia adventista ela não é uma teologia bíblica, ela é uma teologia baseada em Ellen White, só que eles, para manter o argumento de que todas as doutrinas adventistas são tiradas da Bíblia, eles fazem uma leitura de Ellen White e depois têm que ir à Bíblia, caçar textos, distorcer textos, para que estes textos confirmem o que Ellen White disse. Então, a gente está diante de um claro caso onde isso acontece. Por quê? Porque a construção bíblica neotestamentária é muito clara em dizer que o Espírito Santo é o selo de Deus, que os salvos são selados com o Espírito Santo para a garantia da sua salvação. Então, veja, se Ellen White diz que o selo de Deus, e Ellen White diz isso, se Ellen White diz que o selo de Deus é o sábado, e a Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo, eles têm que dar uma explicação. E aí começam esses desdobramentos. Olha, o Espírito Santo é um selo interno, e o sábado é um selo externo, e agora já não é mais um selo de Deus. Agora são dois selos de Deus, o interno, que é o que a Bíblia diz, e o externo, que é o que o Ellen White diz. Outros vão dizer, olha, não é questão de externo, mas não é o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e o sábado é o selo escatológico de Deus, seja lá o que isso significa. Então perceba, a teologia adventista usa Ellen White como filtro para encontrar na Bíblia informações que não estão na Bíblia. Conforme o livro de
Efésios capítulo 1, 13 e 14, capítulo 4, verso 10, e também no livro de 1 Coríntios. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que efetivamente, se ele não existir em nós, a guarda do sábado é apenas aparência externa. Se o Espírito Santo não estiver em nós, não adianta santificar, supostamente guardar o sábado ou santificar o sábado. Essa é a relação mais clara, de forma muito simples. O selo de Deus não é ou entre sábado e Espírito Santo. É uma relação de complementariedade. Na verdade, o sábado só existe como selo a partir do momento que o Espírito Santo existe como selo também. Então perceba, agora já são 2 selos. O sábado e o Espírito Santo. Um porque está na Bíblia e o outro porque Ellen White assim diz. Obviamente alguém pode dizer, mas a palavra selo nunca é utilizada para sábado. Para sábado. Ah, não, mas é para... Exatamente. E aqui ele tem razão. A palavra selo nunca é utilizada para sábado e depois no final a gente vai demonstrar isso. A palavra hebraica utilizada para selo é ratam, e a palavra hebraica utilizada para sinal, lá quando fala do sábado, é ot. Bem, sim, é verdade. De fato, é verdade. Só que Ainda bem que ele assume isso, que é verdade. esquecem-se, por exemplo, se você olhar no Theological Dictionary of the New Testament, quando ele fala ali sobre o termo esfragis, em que ele fala que significa selo, ele diz assim, esfragis, um selo, um sinal, uma marca. Quando você vai lá no Dicionário Teológico Internacional do Antigo Testamento, do Harris, vocês têm em português, é aquele grosso, ele diz assim a respeito, falando sobre a... Desculpa, eu estou saindo de uma gripe. Ali a palavra que é utilizada para ratam, que é a palavra selo em hebraico, ele diz assim, ó, também ser utilizada para algo visível. E diz a palavra na origem que é utilizada para sinal, para marcar como sinal, um anel de selar e marcar como sinal, é tavat, que vem de ot, que é colocar um selo, colocar um sinal. Em vários outros dicionários diz que o selo é... Seja sincero comigo. Você entendeu alguma coisa do que ele falou? Veja esse malabarismo que o dicionário diz isso, e aí já misturou termos em grego do Novo Testamento, termos em hebraico do Antigo Testamento, e faz uma salada, uma confusão, justamente porque é isso que ele precisa. Ele precisa confundir para no final falar, olha, é isso e ponto. Um sinal. E que as duas palavras podem ser utilizadas intercambiavelmente, marcando com uma exceção. O selo geralmente advém de um... Olha, veja, depois a gente vai ver isso com calma no final. Mas os termos marca e selo, ele diz que eles podem ser usados intercambiavelmente. Não, até podem, mas não devem. O texto bíblico não faz essa intercambiação. O texto bíblico usa os 2 termos para 2 significados distintos, ainda que com semelhanças. Uma figura que quer marcar para incluir o sinal protetor, como protegido, como um selo real e etc., marcar um decreto e etc. E o sinal, ot, tem a ver com elementos miraculosos ou com marcar a passagem de tempo, de forma mais clara no hebraico. Ou seja, sinal e selo você vai encontrar em várias... Desde a distinção que ele fez corretamente aqui agora, em que selo é uma espécie de lacre, algo que protege um conteúdo, e que sinal é algo relacionado à passagem do tempo, a milagres, a eventos miraculosos. Vamos continuar. Literaturas, não literatura adventista, eu não citei nenhuma literatura adventista para você aqui, citei literatura acadêmica, você vai encontrar que selo, todo selo, coisa lógica, gente, todo selo é um sinal visível, sinal de autoridade. Além disso, lá no livro de Isaías... Claro que todo selo é um sinal visível. Selo é o sinal. Sinal é um sinal e marca é um sinal. Os 3 são visíveis. Não é essa a questão. Agora, selo serve para uma coisa, é uma coisa. Sinal, pots, do Antigo Testamento é outra coisa. E marca, como marca da besta em Apocalipse 13, é outra coisa. E ele está dizendo aqui que um é intercambiável com o outro, fazendo uma salada, mas no final a gente vai desembaraçar esses nós para vocês. Capítulo 8, verso 16, vai dizer assim, sela a lei no coração dos meus discípulos. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Ratam, para selar a lei. E veja, aqui ele está correto.
Ratan é usado nesse texto de Isaías. Selo, sela a lei no coração dos meus discípulos. Mas o que o texto está querendo dizer? Sela a lei no coração dos meus discípulos. É para a lei ser selada, ser protegida, ser colocada dentro do coração dos discípulos e protegida, lacrada, ou a lei é o selo? Porque o ponto, o argumento é que o sábado é o selo. E aqui a gente vê um texto dizendo que é para colocar a lei dentro do discípulo e essa lei ser selada, guardada. E aí eles começam a fazer essas confusões. Ora, a lei, o sábado é o selo. Ora, o sábado barra lei é selada no coração, justamente para causar essa confusão e no final confirmar aquilo que Ellen White diz. Qual é o elemento da lei que contém as marcas visíveis da autoridade do Deus Todo-Poderoso? Qual é o elemento principal? O seu início, dizendo de onde, por que Deus está fazendo aquilo, e o sábado, que diz exatamente onde ele é o Senhor, o seu domínio, sua autoridade. Pastor Eleazar. Pastor Sérgio, olha, que coisa interessante. Eu queria, dando continuidade a esse pensamento que você estava expressando aí, quando nós falamos sobre selo, nós temos que entender a diferença entre selo na época bíblica e o selo de hoje. A gente não está falando daquele negocinho que você passa ali a colinha e bota na carta para enviar, não. O que a Bíblia... Olha, exatamente, selo na Bíblia não é isso. Mas o que nós temos como selo hoje, que não é o antigo, mas é uma derivação do antigo. Porque o que era o selo antigo? Então, a pessoa escrevia uma carta, derretia a cera, colocava sobre ali o fechamento da carta e colocava ali o seu sinete ou o seu anel, deixava ali uma marca e lacrava aquela carta. Aquele era o selo da carta. Aquilo guardava o conteúdo da carta e dava autenticidade à carta. Então, o selo que nós temos hoje é uma derivação disso. Chama de selo está mais para os nossos dias como um carimbo. E todo selo, geralmente ele ficava no anel. Anel real, por exemplo, ele era uma espécie de selo, onde se derramava uma cera derretida e o rei ali pressionava e carimbava. E neste carimbo, Veja, o anel real, ele não era um selo. Não, o anel real era o anel real. Ele continha ali uma marca. Vinha-se, derrubava a cera em determinado documento, em determinada carta, e via o rei e colocava o seu anel naquela cera quente e deixava a sua impressão. E ele selava aquele documento com o seu anel. Esta cera derretida com a impressão do anel do rei, que era o selo. O selo neste anel tinha algumas características muito interessantes. Ahasverosh, por exemplo, Assuero, quando ele fez o seu decreto, então ali no selo dele tinha nome, aí tinha lá Assuero, cargo, rei, e tinha ali o território da Índia à Etiópia, era onde ele mandava. Não, no selo dele não tinha essas informações. No selo dele tinha a marca dele. Aonde tinha essas informações era no decreto dele. Então, nos documentos antigos, nas alianças, nos decretos reais, realmente havia essas informações. Mas não, essas informações elas não estavam no selo, elas estavam nos documentos. Então, o selo ele tem essas características. Você vai ao sábado, a lei de Deus, como você falou, sela a lei no coração dos meus discípulos, você vai procurar as características, você vai encontrar no quarto mandamento. Essas características você vai encontrar no preâmbulo dos 10 mandamentos. Em que Deus, antes de começar a dizer ali os 10 mandamentos, é porque eu sou o Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito. É aí que ele começa o decreto dele. Isso não está dentro da lei. Isso está antes da lei, no preâmbulo da lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás todo obra, mas o sétimo dia não farás nenhum trabalho e tal. E aí vai dizer assim, porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Opa, nome, Adonai, o Senhor. Cargo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, fez, ele é o Criador. O quê? Céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Pronto, tá aí o domínio de Deus. Tudo. Perceba a intenção de distorcer o texto bíblico.
Tem o quarto mandamento e diz, olha, lembra-te do dia do sábado para santificar. E como eu disse aqui, não é a questão se deve santificar ou não, não é esse o assunto. Mas é o quarto mandamento e realmente diz, olha, lembra-te do dia do sábado para santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e tudo que nele há, as forças das águas e tudo mais. O que o texto bíblico está dizendo? Está colocando, não, o sábado é o selo de Deus? Evidentemente que não. Está fazendo uma referência à semana da criação, em que Deus cria o universo em 6 dias e descansa no 7º. E aí vem a lei agora e diz, olha, lembra-te do dia do sábado, porque ele não é um dia aleatório. Porque Deus fez o universo em 6 dias e descansou no 7º. Então eu estou dando para vocês agora o sábado para vocês guardarem. Então a referência é em relação à criação, à semana da criação e ao descanso, entre aspas, de Deus no sábado. Isso não é para colocar aqui as características, o cargo, o nome e aonde que a jurisdição de Deus não simplesmente está fazendo uma referência à semana da criação. Então, o sábado ele carrega características de um selo. Agora, eu queria deixar isso aqui bem claro nessa live, que nós entendêssemos, não existe ninguém selado com o selo do sábado nos dias de hoje. Quem diz isso? A própria literatura adventista, inclusive, para quem acusa, né, os adventistas, assim, os adventistas acreditam que quem guarda o sábado está selado. Mentira, a própria Ellen White diz, e não há ninguém selado com o selo de Deus e com o selo da besta no que se refere ao sábado. Por quê? Porque este não foi colocado ainda como uma pedra de toque, um assunto, ou seja, eu não posso chegar e dizer que uma pessoa que guarda o sábado hoje já está selada com o selo do sábado. Ou que uma pessoa que não está, que guarda o domingo, por exemplo, está selada com o selo da besta. Isso não é verdade. Veja como a teologia adventista é extremamente dependente de Ellen White. Então estão dizendo aqui que o sábado é o selo de Deus, mas que ninguém ainda recebeu esse selo, porque ele ainda será o selo de Deus quando ele for colocado à prova. Só que o texto que eles usam para dizer que o sábado é o selo de Deus é Ezequiel 20. E de 20, verso 12, que diz o seguinte, também lhes dei os meus sábados como sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz dele povo santo. O texto diz, olha, Deus deu o sábado como um sinal. E aí eles vêm agora dizendo que o sábado será o selo de Deus, usando um texto que diz que o sábado foi dado como sinal de Deus. Por quê? Porque Ellen White assim o diz. E aí tem que se ler esta cartilha. Diz, quando este assunto, no final da história terrestre, e o pastor Michel vai colocar isso para nós aqui, sobre a questão do decreto dominical, quando isso estiver em evidência, aqueles que aceitarem um lado ou outro, sim, serão selados. Então, este selamento não aconteceu. Não existe hoje você dizer, eu guardo o sábado, então estou selado, estou salvo. Eu guardo o sábado, então eu sou... Primeiro, ninguém vai ser salvo porque guarda sábado, já dissemos isso aqui. Mas não existe ninguém selado hoje. Você guarda o domingo? Então você está perdido porque você guarda o domingo. Você está selado com o selo da besta. Não acreditamos nisso. Nenhum adventista acredita nisso, porque na nossa própria literatura isso não é defendido. Então, sem mais delongas, eu convido vocês a gente fazer junto aqui uma espécie de estudo, um estudo bem rápido, bem resumido, sobre o que é então na Bíblia o selo de Deus e a marca da besta. E o nosso estudo ele começa, obviamente, no livro do Apocalipse, em que você vai ter esses dois cenários, dois grupos. Um grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Os salvos recebem na testa um selo de Deus. Note, um selo não é meramente uma marca, é um selo. Ao passo em que os perdidos recebem uma marca. E são esses dois textos aqui, né? Apocalipse 7, verso 3, não danifique a terra, nem o mar, nem as aves, até que selemos as testas nos céus do nosso Deus. Apocalipse 9, 4 vai dizer quase a mesma coisa. Então, o que vem de Deus é um selo. E já o que vem da besta não é um selo, é uma marca. E a tradução faz essa diferenciação, um motivo que a gente vai ver depois.
Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Isso está em Apocalipse capítulo 13, 16 e 17. Então, selo de Deus e marca da besta. Qual é a diferença desses dois termos no original em grego? Selo é a palavra esfragizo, que vem de esfragis, que significa um selo de cera. E que alguém escreveu uma carta, um documento, alguém escreveu um decreto, e alguém derramava ali uma cera quente e via o proprietário e colocava ali o seu sinete, o seu anel e deixava a sua marca ali naquele documento, naquela carta. E então aquele documento estava assinado, aquela carta estava lacrada, ela estava selada. Então dá essa ideia de fechamento, de guarda, de proteção, porque aquela coisa está lacrada, ninguém pode ter acesso a não ser o remetente. Autenticação, assinatura, propriedade. E a caragma, que é a marca da besta, vem de harax, que significa uma estaca pontiaguda, uma lanceta, que ele causa em determinado objeto uma simples marca, uma marcação, sem muitos desdobramentos lógicos ou jurídicos. Ele serve ali meramente para identificação do objeto. O objeto é uma impressão que o harax, a lanceta, causa em determinado objeto. Então, toda a diferença entre este selo oficial e esse harax, esse haragma, que é ali uma mera marcação para identificação de determinado objeto. Esfragígio vai aparecer algumas vezes aqui no Novo Testamento e eu trouxe alguns casos aqui para você. Lembrando, esfragígio, selo de Deus, que vem de esfragis. Mateus 27. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, falando de soldados, selando a pedra e deixando ali da escolta. Então Mateus conta pra gente que a respeito do túmulo de Jesus, ele foi selado pelos guardas romanos. Foi colocado ali um lacre, protegia aquele túmulo de alguém protegia aquele túmulo de uma abertura indevida. Então aquele túmulo estava resguardado, guardado pelo selo humano. Segundo Coríntios, ele nos ungiu, nos selou como propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, segundo Coríntios, vai dizer que Deus nos selou, colocou em nós o seu selo para a nossa proteção, e não a proteção dos males do mundo, mas é a proteção da nossa salvação nos nossos corações, para que não seja garantido que está por vir. E aqui já começa a aparecer o seu Espírito como selo. Romanos. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, eu irei à Espanha. Paulo está falando ali para os romanos nos seus planos. E ele diz que só vai deixar aquela localidade quando tiver a certeza. E aí, Sagis é traduzido como certeza. Então, dando essa ideia novamente de proteção. Uma tradução aqui literal, Paulo estaria dizendo, olha, eu só vou deixar essa localidade aqui depois que estiver selado, depois que todos estiverem selados no Espírito. Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo. O que é o selo? Como o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo é o selo com o qual nós somos selados. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. A Bíblia está sendo, amigos, deveras clara aqui.
O Espírito Santo é o selo de Deus. Não entristeça o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aqui a gente volta para o Apocalipse. Bom, é o mesmo termo em grego. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos de Deus. Então vi que o número dos que foram selados, 144 mil. Então, selo aqui novamente como esfraguizo. Todos os salvos são selados e o selo é o Espírito Santo. Já marca. Quando marca é usado na Bíblia, no texto grego, que é o Novo Testamento. Primeiramente, Atos 17, 29. Sendo nós pela geração de Deus, não havemos de cuidar de achar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, que é esculpida. Lembra que eu falei harax, cinzel, talha, talhadeira, lanceta? Então Deus ele não é uma pedra que foi esculpida, que foi graçada como uma lanceta por artifício e imaginação dos homens. Então são marcas deixadas por esse objeto. E aí a gente volta para Apocalipse, né? Obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita. Apocalipse 14, o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa, lá não também beberá do vinho do furor de Deus. Mais embaixo aqui, para todos que adoram a besta é só uma imagem, e para quem recebe a marca do seu, olha, presta atenção novamente, a marca do seu nome, não há descanso nem de dia nem de noite. Então, qual é a marca da besta? O que o texto revela que a marca da besta é o seu nome. Capítulo 3 é a mesma coisa, que é o nome da besta, o número de seu nome. Ele está dizendo que os que adoraram a besta, os que continuam adorando a besta, são grafados com um objeto, e essa marca é o nome da besta para identificar, olha, os da besta que estão com o seu nome na testa. Até agora, meus irmãos, não há nenhum indício de que a marca da besta seja um dia errado ou supostamente errado de guarda. Está claro até agora que o selo de Deus, que é o Espírito Santo, não tem nada a ver com um dia de guarda, ou sábado, ou qualquer outro dia. Está muito claro. Selo de Deus é o Espírito Santo que nos sela, que nos guarda, que protege a nossa mente e os nossos corações da apostasia. E a marca da besta é simplesmente o seu nome. Então aqui revisando, sragizo, que é sobre o selamento, sragiz, selo de cera, lacre, que dá a ideia de fechamento, de guarda, de proteção, de autenticação, de assinatura e de propriedade. Haragma, que vem de harax, que é uma estaca pontiaguda, uma lanceta, que é uma simples marca ou marcação que serve para a identificação de um objeto, é uma grafia colocada em determinado objeto. São coisas distintas. Assim sendo, o que os adventistas afirmam que o sábado é o selo de Deus e o domingo é a marca da besta. De onde que eles tiram isso? Eles vão buscar isso no Antigo Testamento. Se o Novo Testamento está dizendo que o selo de Deus é o Espírito Santo, mas Ellen White diz que o selo de Deus é o sábado, e não há essa informação no Novo Testamento, eles vão ter que procurar no Antigo Testamento. E o ponto aqui não é que o Antigo Testamento está errado. Nós vamos demonstrar porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Antigo Testamento foi inspirado por Deus, é válido, mas também não traz essa informação que o selo de Deus de Apocalipse 7 é o sábado. Ele se baseia em quê? Nesses dois textos aqui de Ezequiel, e são muito semelhantes, só vou ler o primeiro. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o texto de Ezequiel
20:12, está dizendo que Deus deu àquele povo o sábado, que serve como sinal entre o povo e Deus. Para quê? Para que saibam que Deus é o Senhor que os santifica. Então nós vamos ter que fazer um estudo sobre esta palavra, sinal, no Antigo Testamento. Sinal, como ali colocado em Ezequiel capítulo 20, o termo original em hebraico, agora nós não estamos mais falando de grego, nós estamos falando agora de hebraico. Em hebraico é otz, que significa sinal, símbolo, presságio, milagre, prodígio, maravilha, memorial, sinal de uma aliança, e a gente vai conversar sobre isso mais tarde, uma evidência. Note que aqui, esses sinônimos, essas possíveis traduções para OT, em nenhuma implicam uma marcação em algum objeto. É um sinal, é um símbolo, mas como o próprio pastor Sérgio Monteiro colocou, são sinais que expressam mudanças no tempo, nas estações, passagem de tempo. Por exemplo, as folhas caindo é um sinal de que o outono chegou. As andorinhas cantando é um sinal de que o verão chegou. Esse tipo de sinal que Ott denomina, isso não é intercambiável com uma marca que é feita em um objeto ou em uma pessoa. Já Catan é o equivalente hebraico de estraviz, que é este selo de cera derretida em que o rei, o monarca, o proprietário, um senhor, vai lá e coloca o seu sinete, o seu anel, e sela aquilo, marca aquilo, lacra aquilo. Então vamos lá, é o equivalente hebraico do grego estraviz, que significa selo de cera, lacre, da ideia de fechamento, guarda, proteção, autenticação, assinatura e propriedade. Nesta lista de texto aqui, OTS é traduzida como sinal no Antigo Testamento. E aí vai estar mais claro para vocês qual é o verdadeiro significado de OTS, sinal. Primeiramente, em Gênesis 1:14 já aparece: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Então, os luminares no firmamento são sinais que marcam a passagem de tempo. Agora, a aliança entre Deus e Noé. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão por vocês. Então, Deus está fazendo uma aliança com aquele pequeno povo, para todas as gerações futuras. O meu arco, o arco-íris que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Então, o arco-íris é um sinal da aliança entre aquele povo, o povo que estava com Noé e Deus. Deus fala: o arco-íris é um sinal. A aliança com Abraão, Gênesis 17: circundareis a carne do vosso prepúcio. Este será por sinal da aliança entre mim e vós. A circuncisão era um sinal da aliança entre eles. Lógico, não é uma marca, não foi escrito nada em nenhum objeto, nenhuma pessoa, mas a instituição da circuncisão mediava aquela aliança, era um memorial, era uma marca daquela aliança. Agora que Deus conversando com Moisés: se eles te não crerem, me aprenderem a evidência do primeiro sinal, aqui sinal como sinônimo de milagre, talvez crerão na evidência do segundo. Então Deus fala: olha, Moisés, você vai operar sinais na frente do povo, milagres na frente do povo, para que eles creiam em você. Sempre Êxodo 12. O sangue colocado, aspergido, derramado de um cordeiro e colocado nos umbrais das portas dos hebreus, era um sinal da aliança, era um sinal para que aqueles primogênitos não fossem mortos. Isso aqui é interessante.
Isaías 23. Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, tomo Ot como sinal de advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Então, Isaías andar nu era um sinal, era um presságio daquela advertência. E agora, finalmente, o texto que os adventistas usam. Então lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então Deus coloca o sábado como sinal entre Deus e o povo. Note, do mesmo jeito que Deus colocou o arco-íris, a circuncisão, como sinal daquela aliança, como memorial daquela aliança, Deus veio aqui e falou: olha, o sábado eu coloquei como sinal entre a aliança minha com o povo de Israel. Tratão, que é selo, equivalente a esfraguis do Novo Testamento, que está em Apocalipse 7, que se refere ao seno de Deus. Então escreveu cartas em nome de Acabe e selou-as com chancinete, essa cera derretida, protege o documento e dá autenticidade ao documento. Esther 3:12, ele foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel, nessa cera quente. Propriedades serão compradas por prata e as escrituras serão assinadas e seladas diante das testemunhas no território de Benjamim. Então aqui essa ideia de selo como assinatura para dar autenticidade a uma escritura, a um documento de propriedade. E agora aqui um verso interessante, Daniel 12:4, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Fecha o livro, Daniel, com um selo, proteja, torne até o tempo do fim, torne isso guardado. E agora, Isaías 8:16, que é um texto que usaram para dizer que o sábado é o selo de Deus, diz o seguinte: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então não está dizendo que a lei é o selo, não está dizendo que o sábado é o selo, mas está dizendo que a lei seja selada no coração dos discípulos. A lei não é o selo, a lei é para ser selada no coração dos discípulos. Então, meus amigos, nós temos aqui 3 termos-chave importantes: selo, de Apocalipse 7, marca, de Apocalipse 13, e sinal, de Ezequiel, capítulo 20. O selo, ele é, primeiro, de Deus, ele é colocado na testa dos salvos, ele é o Espírito Santo, conforme foi demonstrado pelos textos bíblicos, ele garante a perseverança, e ele sela, ele guarda para a salvação, ele previne a apostasia. Já a marca, caragma, ela é da besta, ela está na testa dos perdidos, ela identifica os adoradores da besta, ela é o próprio nome da besta. Eles falam no vídeo que a marca da besta é uma marca falsa. Não é uma marca falsa. Porque se a marca da besta é falsa, aqueles que recebem são marcas salvos. Que a marca é falsa, a marca é verdadeira, mas ela é da besta. Aquelas pessoas estão marcadas como adoradores da besta. E por último, sinal, Ot, que é o que eles usam, que é o que está lá no Antigo Testamento, para sábado. O que é Ot? Não é um selo. Ot não é um selo e não é intercambiável com selo. Não é ratão, não é esfraguiz. E Ot também não é marca. Não é uma gracia que foi feita em objeto. Ot tem uma tradução, um significado específico, que é símbolo, presságio, é um milagre, é um prodígio, né? É um sinal de uma aliança. Lembra que a gente falou? O arco-íris era um sinal da aliança, não é uma marca que foi colocada em alguém. A circuncisão era a marca, era um marco da aliança, era um sinal da aliança. E assim como, naquele contexto, o sábado foi colocado como um sinal da aliança entre Deus e o povo. E aí fica a pergunta: por que trazem do Antigo Testamento o sábado como sinal, querendo equivaler isto a selo, que a gente já viu que isso é completamente errado,
Por que não trazem a circuncisão, que também a Bíblia diz que era um sinal da aliança? Por que não trazem o arco-íris? Dizer, olha, o arco-íris ele é um sinal, ele é o selo de Deus nos últimos dias. Porque Ellen White não disse que essas coisas são o selo de Deus. Ellen White disse apenas que o sábado é o selo de Deus e aí precisam fazer todo esse malabarismo para demonstrar, para provar que o sábado é o selo de Deus. Então, meus amigos, ficou muito claro aqui. O sábado não é o selo de Deus. Sábado no Antigo Testamento é Oz, que é um marco, um memorial da aliança entre aquele povo e Deus. Assim como foi a circuncisão, assim como foi o arco-íris. Se o sábado não é o selo de Deus, mas o Espírito Santo é o selo de Deus, isso leva a gente a entender também que o domingo não é o selo da besta. O domingo não é a marca da besta, porque o ponto é a profanação do sábado. Nem faz sentido. O contrário de sábado e domingo, não. O contrário do descanso sabático é o não descanso. Não é outro dia de adoração. Não há problema em você discutir qual é o verdadeiro, qual é o correto dia de adoração. Não é essa a questão. Não há problema nessa discussão. O problema é dizer que a Bíblia não diz que o sábado é o selo de Deus. A Bíblia não diz que o sábado é o selo de Deus. E também não diz que o domingo é o selo da besta. Então entendemos que o domingo não é o selo da besta. O selo de Deus é única e exclusivamente o Espírito Santo de Deus. O selo da besta, como o próprio texto de Apocalipse diz, é o nome da besta. Estou anotando ali, o que é de propriedade da besta, está aqui, o nome dela não é um dia de guarda. Então, meus amigos, para a gente encerrar, você faz isso por quê? Por que você ataca a teologia adventista? Veja, isso não é um ataque, mas eu estou falando aqui a pessoas que talvez em algum momento já estiveram tentadas a substituir o selo de Deus, que é o Espírito Santo, pela guarda de um mandamento. Esse erro não é simplesmente um erro teológico, mas constitui uma heresia, porque nega a atuação do Espírito Santo. E negar a atuação do Espírito Santo é pecar contra o Espírito. Quando você diz que o selo de Deus é um dia de guarda, e a Bíblia está falando que o selo de Deus pelo Espírito Santo, você está negando a atuação do Espírito. E o que é então o sinal? Qual é o equivalente ao sinal das alianças do Antigo Testamento? O que é o equivalente no Novo Testamento? O texto de Êxodo, ali na saída do Egito, vai dar alguma dica para a gente. O texto diz que o cordeiro deveria ser sacrificado, o sangue aspergido, colocado nos umbrais das portas, e aquele sangue era o sinal daquele livramento, era o sinal de que aquelas pessoas, aqueles primogênitos, não morreriam. Amigos, o que é o cordeiro? O que é o verdadeiro cordeiro? O que é o verdadeiro sangue? É Cristo. O verdadeiro sangue é o sangue de Cristo. Ele é o sinal da nova aliança. Cristo é a garantia, Cristo é o marco, Cristo é o que está no meio entre Deus e o seu povo, para que nós saibamos que é o Senhor que nos santifica. Cristo é o sinal da aliança. O selo de Deus é o Espírito Santo que previne, que nos protege da apostasia. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está no Espírito Santo, de que nós seremos salvos pela graça. Um abraço para você, fique com Deus e até a próxima.